Abraão era idólatra antes de ter sido chamado por Deus? Como era a vida do patriarca de Israel antes de sair da sua terra em obediência à ordem do Senhor? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Bom, se você tem essa dúvida, então assista este vídeo até o final e inscreva-se aqui no canal para receber mais estudos como este. Não há um versículo específico que diga literalmente que Abraão era idólatra, mas de acordo com o testemunho bíblico sobre o contexto geral da vida de Abraão antes de o Senhor tê-lo chamado na cidade de Ur, há uma indicação clara que, de fato, Abraão vivia dentro dos costumes pagãos da Mesopotâmia. Sabemos que Abraão era um descendente de Sem, um dos filhos de Noé, mas parece que o conhecimento a respeito do verdadeiro Deus foi se perdendo conforme as gerações foram passando. É possível que houvesse outras pessoas no tempo de Abraão que serviam ao verdadeiro Deus. O rei Melquisedeque, da cidade de Salém, por exemplo, é citado como um adorador de El Elyon, ou seja, do Deus Altíssimo. Também Jó, que provavelmente viveu no período patriarcal, é outro exemplo de alguém que servia ao verdadeiro Deus. É verdade que alguns críticos até argumentam que Melquisedeque não adorava necessariamente Yahweh, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou a Israel. Ou, se adorava, supostamente ele não era monoteísta. Mas é claro que esse tipo de argumentação não possui base bíblica. O fato de Abraão ter pagado o dízimo a ele, e a forma como o restante da Escritura se refere ao sacerdócio de Melquisedeque como um tipo de sacerdócio de Cristo, não deixa qualquer dúvida de que Melquisedeque servia mesmo ao Senhor. E diante da evidência de que Melquisedeque tinha o conhecimento do verdadeiro Deus, o mesmo não poderia ser dito sobre Abraão antes do seu chamado? Na verdade, uma coisa que devemos considerar quando pensamos sobre se Abraão era idólatra ou não, é que o patriarca de Israel aparece pela primeira vez na Bíblia como um homem idoso. Isso significa que não temos disponível nenhuma fonte confiável sobre a infância e a juventude de Abraão. Alguns escritos judaicos até procuram preencher essa lacuna, trazendo supostas informações sobre a vida de Abraão antes de seu chamado. O livro dos Jubileus, por exemplo, diz que Abraão começou a entender que a família de seu pai era idólatra na adolescência e desde então ele supostamente teria começado a orar ao Criador. Inclusive, de acordo com esse escrito, Abraão teria até tentado converter seu pai e queimado seus ídolos. E a morte do irmão de Abraão, o Harã, também estaria relacionado a isso, porque supostamente ele teria morrido ao tentar salvar os ídolos do seu pai do fogo. Porém, há outros escritos na tradição judaica que dizem exatamente o contrário disso. Esses escritos não apenas colocam Abraão como um idólatra, mas também como um fabricante de ídolos. Então, seja como for, o correto é entender que nenhum desses escritos foi inspirado por Deus, então nada disso pode ser confirmado à luz da Escritura. O que de fato temos certeza é sobre aquilo que está na Bíblia. E embora o texto bíblico não forneça detalhes sobre isso, fica claro que Abraão e sua família viviam num contexto evidentemente idólatra. Mas como a Bíblia parece afirmar que Abraão era idólatra? No livro de Gênesis, o chamado de Abraão é registrado sem nenhuma introdução prévia. Mas em outros livros bíblicos, há algumas passagens, ainda que breves, que fazem referência à raiz idólatra da família da qual se originou o povo de Israel. A passagem bíblica mais clara nesse sentido está no livro de Josué, no Antigo Testamento. Através de Josué, Deus disse o seguinte sobre a origem dos israelitas que estavam entrando em Canaã, no capítulo 24 e nos versículos 2 e 3. Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. A idolatria que é referida nesse texto era a idolatria dos arameus que habitavam a Mesopotâmia na região de Ur. A própria cidade de Ur era um centro religioso dedicado ao culto à deusa Lua. Portanto,
parece seguro afirmar que Abraão era mesmo idólatra antes de ter sido chamado por Deus. Mas o importante é que quando ele recebeu o chamado da parte do Senhor, ele obedeceu e saiu de sua terra sem saber para onde ia, apenas carregando a certeza de que Deus haveria de conduzi-lo ao lugar que sua descendência receberia por herança. Sobre isso, o escritor da carta aos Hebreus registrou o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, Deus chamou Abraão soberanamente do meio do paganismo e da ignorância para estabelecer, através dele, a linhagem mediante a qual Cristo veio ao mundo. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, seja membro aqui do canal, porque assim você poderá receber os nossos estudos em PDF. E se você tem vontade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online através de videoaulas. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado.